Garcia Pereira, vou começar por si, por uma questão de atualidade. Enfim, o tema que dominou praticamente a semana toda, o temporal e a situação na Madeira, e enfim, e hoje numa noite de especial expectativa face àquilo que poderá acontecer. Boa noite. Perante a violenta desgraça que se abateu sobre a Ilha da Madeira e em particular sobre a cidade do Funchal, onde aliás me irei deslocar muito brevemente, eu queria começar por manifestar aqui publicamente a minha profunda amargura e a minha mais viva solidariedade para com o povo madeirense. A minha viva amargura, porque de facto se trata de uma tragédia terrível e eu, que ainda por cima tenho uma costela madeirense, senti por isso mesmo ainda mais fundo aquela tragédia, aquela dor, aquelas mortes, todo aquele sofrimento. A minha solidariedade porque acho que neste momento nós todos temos de ser madeirenses. Trata-se de facto de uma tragédia terrível que vai demorar meses, não, vai demorar anos a recuperar dela. E por isso mesmo, nada, mas mesmo nada deve faltar à Madeira neste momento. Tal como aqui há uns anos atrás, quando foi de um forte sismo nos Açores, reclamámos e exigimos o apoio nacional ao povo dos Açores em virtude dessa catástrofe, também agora exigimos esse apoio ao povo da Madeira. E é preciso aproveitar este grande movimento de unidade nacional, de solidariedade, de grande disponibilidade para acudir àquela tragédia. E dizer com clareza que o apoio à Madeira não é um problema de esmola, é um problema de cidadania, é um problema de unidade nacional. Nós todos nos elevamos com esse apoio. E a unidade nacional e a unidade popular forjam-se, amassam-se, fortalecem-se exatamente com atitudes deste tipo. E agora, o que é que conclui do que aconteceu e do que registrou nos primeiros dias? Eu queria dizer que duas outras ideias. Uma dessas ideias é que, naturalmente, há que retirar lições daquilo que se passou. Como se retiraram lições, por exemplo, em 1803, com a grande aluvião que nessa altura se verificou, também com a tragédia de perda de vidas humanas e grande destruição natural, e com as obras, feitas sobretudo sob a direção do brigadeiro Oudinot, que foram feitas e que hoje, em grande medida, ainda estão de pé. E porque é preciso dizer que se ilhas, em particular com as características da Ilha da Madeira, têm sido sinónimo de catástrofe e calamidade, nós temos que fazer e havemos de fazer porque nunca mais seja sinónimo de tragédia. Por outro lado, queria também dirigir uma palavra de elogio e de solidariedade e elogio aos madeirenses. Só quem conhece a Madeira é que sabe o que é que os madeirenses são capazes de fazer. Os 6 séculos de história da Madeira, de facto, são uma epopeia de obras absolutamente notáveis, designadamente na agricultura, sem quaisquer meios tecnológicos, só chegaram lá depois do 25 de Abril de 74, e que representam, de facto, domar a natureza a pulso. E importa salientar que, de facto, perante aquilo que se passou, as aluviões têm sido factos históricos que, infelizmente, se têm sempre repetido com consequências trágicas e os madeirenses deram sempre a volta por cima. E por isso eu quero dizer, e terminar com isso, com toda a clareza, que não tenho dúvidas que os madeirenses se vão erguer, vão arregaçar as mangas como já estão a fazer, e vão, com o apoio e a solidariedade de todo o povo português, reconstruir a sua bela cidade e a sua encantadora ilha. O facto do país, neste momento, não ter nenhum plano de desenvolvimento económico, ser um país que não tem nenhuma capacidade produtiva e que está completamente de rastros. E, portanto, somos um país cada vez mais empobrecido. Mas considera que quando há intervenção de capital privado, há empobrecimento da capacidade produtiva? Não, o que acontece neste momento é que nós não produzimos nada. Independentemente de ser público ou privado. Independentemente de ser público ou privado. É evidente que há empresas que ocupam um lugar, um setor mais radical do que o caso da Salva. É evidente que há empresas de setores vitais da economia que, obviamente, devem estar sob controle do Estado, se o Estado estiver ao serviço dos trabalhadores, porque se estiver ao serviço dos capitalistas, nós temos um capitalismo de Estado e não temos outra coisa. Mas, para mim, o que é, sobretudo, importante é nós temos um plano de desenvolvimento económico que aproveita as nossas vantagens competitivas e continua a existir. Nós temos uma vantagem de partida que é a nossa localização geoestratégica, temos portos atlânticos que mais ninguém tem, temos de facto umas águas territoriais e uma zona económica exclusiva que podia e devia ser colocada ao serviço do país e que está completamente desaproveitada neste momento. O seu comentário final tem a ver com o que está em preparação, imagina-se. Sim, essa minha declaração final. Com o documento sobre o PEC, o Plano de Estabilidade e Crescimento, que vai ser apresentado por Portugal em breve à Comissão Europeia.
E a minha declaração final é sobre essa matéria, aqui inevitavelmente vou ter que regressar ainda, porque isso não se compadece com uma mera declaração final, e se calhar muito brevemente. Vai ser um assunto das notícias ao longo dos próximos dias. Faço para dirigir um alerta aos meus concidadãos e um aviso muito sério ao Governo. O alerta aos meus concidadãos respeita a que vejo com enorme preocupação que um documento absolutamente fundamental para o progresso e para o desenvolvimento, ou não, do país nos próximos anos, esteja a ser neste momento debatido no segredo não se sabe de que deuses e completamente nas costas do povo português. E também vejo com grande preocupação... O Governo anunciou que queria discuti-lo com os partidos da oposição. Também vejo com grande preocupação, estou a falar do povo. Também vejo com grande preocupação... Não ser público, é isso? Exatamente. E também vejo com grande preocupação que, pelos vistos, os partidos do Parlamento estão a fazer uma coisa gravíssima, que aliás é uma espécie de reedição do Pacto MFA-Partidos, ou seja, os partidos do Parlamento estão... pelos vistos estão de acordo com o pacto e pelos vistos estão de acordo em que se esconda dos portugueses o que é o pacto e que são as suas verdadeiras consequências, e isto é absolutamente inaceitável. O aviso ao Governo é o seguinte, é que este pacto só terá o mínimo de viabilidade se for amplo e democraticamente discutido. Se é para impingir o pacto como uma forma de imposição unilateral do Banco Central Europeu ou do FMI ou do Banco Mundial, então tirem o cavalinho da chuva, porque essa manobra não vai passar em coma. Aliás, veja-se o que está a passar na Grécia, onde o pacto ainda não está formalmente aprovado e já o país está a ser varrido de alto a baixo com greves e manifestações contra o governo. Portugal precisa, de facto, como acabei de dizer, de um programa, de um plano de desenvolvimento económico amplo e aprofundadamente debatido. Não precisa de uma canga imposta à força e à traição.